Mesmo na era moderna de conectividade constante, muitos ainda se aventuram pelo desconhecido. É a falta de evidências, lacunas na linha do tempo e dados não divulgados que acrescentam uma camada de dificuldade aos casos em que pessoas comuns desaparecem misteriosamente. Número 10. A avó de 69 anos, Sally Dietz, é residente de Acácia, no norte de Pretória. A casa dela fica nos Pomares. Sabe-se pouco sobre sua vida pessoal, exceto que é muito amada e sentida por família, amigos e comunidade. Em 2 de janeiro de 2026, Sally foi vista pela última vez por um inquilino que alugava sua propriedade. Ela não voltou para casa naquela noite e desde então ninguém teve notícias, o que preocupou e uniu a comunidade. A perda súbita de comunicação fez os parentes temerem o pior. O desaparecimento da idosa em circunstâncias inexplicáveis fez com que a polícia tratasse o caso com um novo nível de seriedade. E o evento chamou muita atenção do público, atraindo moradores, voluntários e organizações locais. Eles vasculharam áreas próximas e divulgaram todos os detalhes possíveis. A comunidade colocou cartazes, compartilhou postagens nas redes sociais e iniciou uma busca em grande escala, mas seus esforços foram em vão. Não demorou muito para que as suspeitas da polícia sobre um sequestro fossem confirmadas. 3 dias após o sumiço, o caso virou investigação de sequestro, quando a família recebeu exigências de resgate. A polícia confirmou que os sequestradores contataram a família no dia seguinte, elevando o valor do resgate. O desenvolvimento elevou as preocupações com o bem-estar de Sally. Unidades especializadas foram acionadas devido à natureza sensível e de alto perfil do caso, incluindo a organização de busca e resgate Renegados. A polícia não divulgou mais detalhes nesta fase, pois a investigação está em andamento. O Serviço de Polícia da África do Sul solicita que o público permaneça atento e reporte informações suspeitas relacionadas ao caso. Até junho de 2026, a mulher desaparecida segue sem ser encontrada e não se sabe se as exigências de resgate foram cumpridas. Passos muito cuidadosos estão sendo tomados na investigação para garantir a segurança de Sally. Ela foi descrita como mulher caucasiana, cerca de 1,50 metros de altura e usa óculos de grau. Quando desapareceu, ela tinha cabelo loiro curto, olhos azuis e usava calça preta com camisa cinza. Ela também foi vista pela última vez por sua inquilina antes de desaparecer sem deixar rastros. A polícia pediu que qualquer pessoa que possa ter visto essa mulher entre em contato com a SAPS Ekurhuleni pelo número 01256400700, número 9. O povo Rohingya é um povo apátrida do grupo etnolinguístico indo-ariano que predominantemente segue o Islã em Myanmar. Mas em 2017, os 1,4 milhão de Rohingya enfrentaram perseguição, forçando 730 mil deles a fugir de suas casas e buscar segurança em campos de refugiados como os de Bangladesh. Milhares de Rohingya continuariam arriscando suas vidas todos os anos, fugindo da repressão da guerra civil em Myanmar e saindo dos campos superlotados em Bangladesh. Nesses esforços, eles cruzam mares implacáveis e imprevisíveis em barcos improvisados, buscando uma vida melhor em países vizinhos. Em abril deste ano, uma dessas viagens começou. Um arrastão transportando quase 300 refugiados Rohingya partiu de Teknaf, no sul de Bangladesh, com a esperança de chegar à Malásia. O pequeno barco, sobrecarregado com homens, mulheres e crianças, avançava pelo mar agitado enfrentando ventos fortes. A embarcação superlotada não resistiu às ondas violentas e ventos intensos rumo ao mar de Andamão, levando ao naufrágio. Uma embarcação da guarda costeira de Bangladesh seguia para a Indonésia quando presenciou a tragédia. A tripulação achou várias pessoas à deriva em tambores e troncos, desamparadas. Eles resgataram 9 Rohingyas, sendo apenas uma mulher. 6 dessas pessoas, identificadas como envolvidas no tráfico de pessoas, foram detidas. Um sobrevivente disse que ficaram à deriva por 36 horas. Rafiqul Islam disse que foi atraído ao barco por traficantes que prometeram um emprego na Malásia.
Ele lembrou como quase 300 pessoas se agarraram ao barco de pesca que vazava óleo quando ele virou. 250 pessoas seguiram desaparecidas, com apenas 9 sobreviventes encontrados. Não há indicações claras se algum deles conseguiu chegar à costa ou se outros navios passaram por eles e os resgataram das águas profundas. Apesar das buscas, nenhum outro refugiado do barco de pesca foi encontrado. Sobreviventes relataram que vários passageiros foram mantidos no compartimento de carga por 4 dias até a embarcação virar. O barco de pesca não foi recuperado e seu paradeiro é desconhecido. Algumas pessoas podem ainda estar presas no compartimento, por isso é urgente localizar a embarcação. Uma provação semelhante ocorreu no ano passado, com mais de 400 Rohingyas envolvidos em 2 naufrágios na costa de Myanmar, com muitos ainda desaparecidos. Esses incidentes evidenciam a difícil situação dos Rohingya deslocados e destacam a ausência de solução sustentável para os refugiados, enquanto a ajuda humanitária diminui. Número 8. A psicóloga brasileira Victória Barreto é natural de Fortaleza, uma cidade localizada na costa nordeste do Brasil. Victória construiu carreira como psicóloga clínica em seu país, ajudando muitos pacientes e treinando outros profissionais, compartilhando experiência nacional e internacionalmente. Colegas e alunos sempre a viam como apaixonada e dedicada ao avanço da saúde mental. Em janeiro deste ano, Victória viajou para o Marrocos para participar de uma conferência renomada dedicada ao desenvolvimento de práticas psicológicas. Após sua estadia no Marrocos, Victória viajou para o Reino Unido, chegando no dia 2 de fevereiro. O objetivo da visita era encontrar uma amiga próxima, que também queria ser psicóloga clínica. A intenção de Victória era oferecer orientação, mentoria e apoio prático, enquanto sua amiga enfrentava o desafiador processo de ingressar na área. A jovem de 30 anos se reuniu com a amiga Lilian Silva, de 44, para ajudá-la em um projeto sobre o sistema de saúde brasileiro e o apoio à saúde mental comunitária no Reino Unido. Esse projeto ambicioso estava sendo realizado na Universidade de Essex, em Colchester, onde Lilian era professora especializada em temas de saúde mental. Victória, ansiosa para conhecer a abordagem do Reino Unido sobre saúde mental, viu essa colaboração como chance de crescimento profissional e realização pessoal. Ao chegar ao Reino Unido, Victória planejou morar com Lilian em Southend-on-Sea, uma cidade litorânea próxima a Colchester. O professor sempre dizia que sua amiga era feliz, engraçada e falante. No dia 3 de março, porém, o comportamento de Victória estava diferente. Liliana notou que ela estava quieta e diferente do habitual. Parecia indisposta, mas Liliana não sabia o motivo. As duas se despediram por volta da 1h naquele dia e Victória subiu no ônibus número 87 que a levou da Boundary Road até Brightling Sea. Ela desceu na Belfield Avenue e a campainha registrou sua presença logo após as 14h30. Ela usava uma bolsa branca com a frase "Pessoas acima do lucro". No mesmo dia, Justin Francis passeava com seu cachorro e sua parceira quando uma mulher parecida com Victoria se aproximou na Bellevue Avenue e se apresentou. Ela pediu para entrar na casa deles sem explicar o motivo. O casal desconfiou da situação e a dispensou, decisão da qual agora se arrepende. Câmeras de um estaleiro flagraram uma pessoa pulando a cerca e entrando no local. Foi a última vez que Victoria foi vista confirmadamente. Tempo depois, uma bolsa igual à que ela levava no dia do desaparecimento foi achada na Caparis Road, na orla de Brightling Sea, perto do estaleiro. Liliane não sabe por que sua amiga iria para Brightling Sea, indicando que ela não tinha motivo para estar lá. Ela acredita que Victoria pode ter tentado ir na direção oposta a Londres ou Colchester. Desde então, o local onde a bolsa foi achada virou foco dos investigadores. 2 semanas após o sumiço, as autoridades encontraram o laptop de Victoria. Ele foi encontrado em Tendring, Essex, e em Brightling Sea.
Imagens das câmeras, localização da bolsa e o achado do laptop levaram autoridades a crer que a mulher pode ter desamarrado um barco do pontão. O barco foi achado à deriva perto de Bradwell-on-Sea. Faltava um colete salva-vidas na embarcação. A família de Victoria pediu que a comunidade a acolhesse caso a encontrassem. Eles acham que ela não está se sentindo bem e precisa de um ambiente tranquilo. Desde então, as buscas se expandiram para o rio Blackwater, Península de Dengue e as costas do rio Crouch. Não houve pistas adicionais, mas os esforços continuam ativos e em andamento. Vitória Barreto, mulher brasileira de cabelos e olhos castanhos, foi vista pela última vez com suéter azul de gola alta, jeans azul claro e sapatos pretos. Informações sobre o desaparecimento podem ser enviadas para o número 999, mencionando o incidente 622 de 4 de março. Número 7. Não se sabe muito sobre a alpinista, 49 anos, além do fato de que ela gostava de fazer trilhas de vez em quando, que era a atividade que ela estava praticando no momento em que desapareceu. Foi no dia 23 de maio de 2026 que a mulher se juntou a outros 13 caminhantes e 2 guias florestais de montanha para a expedição Trans-Spender Chapman. A aventura começou às 2h00 da manhã daquele dia. No caminho, Jeslinda e outro caminhante pararam após relatarem problemas de saúde não especificados, mas Jeslinda continuou a jornada em direção ao cume após sua breve parada. Ela foi vista por guias de montanha no dia seguinte, às 7h30. Depois, notaram a falta de um caminhante e iniciaram uma busca imediata. Quando nenhum sinal dela foi encontrado, o guia notificou as autoridades e um boletim de desaparecimento foi registrado ainda naquele dia. O Corpo de Bombeiros e Resgate de Perak auxiliou no resgate e monitorou as rotas previstas para os caminhantes. O departamento obteve os cartões de memória de 2 câmeras de vigilância no topo da montanha. Eles souberam que, no dia do desaparecimento de Jocelinda, ela foi vista indo para o acampamento Sukanek. As gravações mostram que a alpinista passou pela câmera 1 às 11h22 da manhã do dia 24 de maio. Em seguida, imagens de 8 membros da equipe especial de operações táticas e resgate da Malásia, conhecida como JBPM Storm, que passaram pela câmera às 17h15 do dia 25 de maio. Não há imagens da mulher desaparecida, retornando, indicando que provavelmente seguiu seu trajeto. Na câmera 2, não há gravações de Jeslinda ou da equipe de resgate, confirmando que esse não foi o caminho que ela tomou. Ela claramente seguiu pela rota do acampamento Sukunega, mas não chegou lá. Buscadores acharam pegadas e uma garrafa de água da mulher desaparecida. Depois da câmera 1, há mais 2 cruzamentos. Um deles é o Shemsubanega e o outro é uma rota para um ponto de água. A segunda rota foi bloqueada, mostrando que não é um caminho designado. Durante o resgate, o oficial da unidade de drones do JBPM de Perak, Mohammad Saifuan Abdulati, teve ferimentos nas pernas, joelhos e tornozelos enquanto cobria a área. De Kinkanto até o canal que leva ao Sungai Ayer Bezok. Outros 4 membros do JBPM ficaram feridos durante a busca, juntamente com mais 4 do 3º Batalhão da GOF. Os ferimentos são uma prova de como o terreno pode se tornar perigoso, mesmo para pessoas treinadas e experientes. 95% do Gunung Batu Petit já foi vasculhado utilizando vários métodos. Rumores circularam online envolvendo os Alang, ou agiotas. A origem das alegações é desconhecida e uma investigação policial não encontrou evidências de crime. Só Jaslinda Saludet nunca chegou ao acampamento Sukunega e ninguém mais a viu nem teve notícias dela desde então. Qualquer pessoa que tenha informações sobre as circunstâncias ou o paradeiro de Jeslinda é incentivada a entrar em contato com o Corpo de Bombeiros de Perak pelo número 0540110994, número 6. Morgan Williams é um residente do condado de Wise, no Texas. Seus entes queridos dizem que ela tem espírito livre. Ela vive com o namorado, Christopher Walker, e sua família. Ela é mãe dedicada e querida pela família.
A jovem de 30 anos é conhecida por lutar contra o uso de substâncias há anos, mas sempre mantém contato com a família. A partir de 15 de maio de 2026, as coisas mudaram. Naquele dia, Morgan foi liberada sob fiança da cadeia do condado de Parker após passar um período não especificado lá por motivo desconhecido. Segundo o namorado, ela pegou carona com uma amiga que pode tê-la levado de carro até Fort Worth. Ela não voltou a casa no condado de Wise e ninguém teve notícias dela. A pessoa que a buscou na cadeia não foi identificada, mas Morgan teria deixado o celular com ela. O aparelho está com Christopher. O namorado afirma que no dia em que Morgan foi solta, estava em um centro de reabilitação e não pôde buscá-la. O sumiço repentino de Morgan não é típico dela, inclusive faltou a uma visita marcada com o filho. O pai da mulher desaparecida, Larry, e sua esposa Karen acreditam que algo muito perturbador ocorreu. Larry afirmou aos repórteres que as informações recebidas não são consistentes. A linha do tempo e as histórias não coincidem. Tem algo faltando aqui, ele insiste. Larry descreve a situação como alarmante. Ele sente aquele aperto no estômago e sabe que tem algo errado. O caso de Morgan permaneceu intocado por semanas. O departamento do xerife do condado de Wise informou que o boletim de desaparecimento foi registrado na jurisdição errada. A polícia de Fort Worth recebeu o boletim após Christopher sugerir que sua namorada poderia ter viajado para a região. Os detetives de Fort Worth encerraram o caso por não encontrarem evidências ou testemunhas que colocassem Morgan na região. O departamento do xerife do condado de Wise recebeu o caso recentemente após ter sido registrado incorretamente. Eles investigam os acontecimentos, mas continuam sem pistas. A linha do tempo e as histórias não fazem sentido para eles. O caso está cheio de relatos contraditórios, perguntas sem resposta e pistas que não levam a lugar nenhum. A família pede ajuda ao público por qualquer informação, mesmo que pequena. Qualquer dica pode ajudar as autoridades a esclarecer o caso de Morgana e devolvê-la à família. A mãe desaparecida é uma mulher caucasiana, de cabelos e olhos castanhos. Pouco se sabe sobre seu passado ou áreas com as quais se envolveu. Ainda não se sabe o que ela vestia ao ser vista pela última vez e não houve relatos desde seu desaparecimento. O cabo Mosley, do departamento do xerife do condado de Wise, pode ser contatado pelo número 940-627-5971 para qualquer informação. Número 5. Jason Coffrin, de 60 anos, tem muita experiência ao ar livre e é descrito como um ávido caminhante, fisicamente apto e atlético. No fim de maio, o caminhante explorou o Lago Tahoe, Califórnia, durante o feriado do Memorial Day. Ele foi passar o dia passeando na Floresta Nacional de Eldorado. Durante a caminhada, ele avisou amigos e familiares sobre sua localização constantemente. No dia 25 de maio de 2026, Jason saiu do lago Fallen Leaf e estava indo em direção a Desolation Wilderness. A Desolation Wilderness, da Floresta Nacional de Eldorado, é composta por 63.960 acres de floresta subalpina e alpina, picos graníticos, vales glaciais e lagos. Localizada ao norte da rodovia 50, no condado de Eldorado, é uma área popular para trilhas e exige permissão para visitação diurna ou pernoite. Jason ultrapassou o tempo previsto, acionando um alerta de caminhante atrasado que mobilizou policiais e equipes de resgate para a reserva para encontrá-lo rapidamente. Investigadores acreditam que ele pode ter estado perto do Pico Angora por volta das 11 horas do dia 25 de maio e pedem que caminhantes entrem em contato se o viram. O último contato registrado foi naquele dia, por volta das 16 horas. Acredita-se que ele saía do lago Fallen Leaf e entrava na Desolation Wilderness. No momento em que Jason estava fazendo a transição para a próxima área, as condições climáticas começaram a mudar abruptamente. As condições passaram de céu limpo para ventania e frio. No dia seguinte, o aeroporto de South Lake Tahoe enfrentou neve e neblina.
As áreas de maior altitude por onde Jason pode ter passado sofreriam o pior do clima imprevisível, tornando sua situação particularmente grave. Uma busca em massa pelo homem de 60 anos foi iniciada, com quase 200 pessoas participando do esforço de busca e resgate. Mais de 2 dúzias de agências e parceiros comunitários participaram da busca incansável, incluindo a Guarda Aérea Nacional da Califórnia. Os esforços também contaram com voluntários em terra, veículos, helicópteros e equipes caninas. Especialistas em busca e resgate com experiência em grandes altitudes também participam da busca e estão preparados para o terreno desafiador. Jason Coffret foi descrito como um homem caucasiano com 1,88 m de altura e cerca de 68 kg. Ele tem cabelo castanho e olhos avelã. Não se sabe ao certo quais roupas ele usava, mas autoridades sugerem que poderia estar de shorts caqui e camisa de manga longa branca e azul. Informações sobre o paradeiro deste homem desaparecido ou as circunstâncias em torno do seu desaparecimento podem ser direcionadas ao departamento do xerife de Eldorado pelo telefone 5306-216-600, mencionando o número do caso 263.613, número 430. Mason Bulley, de 31 anos de idade, é residente de Waltham, Massachusetts. Mason é conhecido entre seus amigos e familiares como uma pessoa reservada, alguém que tende a ser discreto, mas geralmente é amigável com aqueles que são próximos dele. Ele precisa de medicação não especificada e tem um problema de saúde mental não divulgado, o que às vezes preocupou quem se importa com ele. Em 25 de abril daquele ano, Mason foi visto pela última vez saindo de casa perto da rua Cedar, em Warrendale. Naquele dia, Mason saiu de casa às pressas sem carteira, telefone ou medicação prescrita, o que aumentou a ansiedade de seus entes queridos. Não se sabe ao certo quem foi a última pessoa a ver Mason ou qual era seu estado mental ao sair. Sugeriu-se que ele possa estar enfrentando uma crise de saúde mental por motivos não especificados. O homem desaparecido não voltou para casa e ninguém teve notícias dele desde então. Ele foi visto pela última vez com moletom bege, jaqueta azul corta-vento, sapatos pretos e boné verde do Celtics. Ele saiu de casa com uma mochila preta. O conteúdo é desconhecido. Estas são as únicas informações sobre o caso de Mason Bulley. Há poucos detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento dele e ainda menos sobre a investigação deste caso. Mason é descrito como tendo olhos azuis e cabelo castanho. Ele tem cerca de 1,83 m de altura e pesa aproximadamente 77 quilos. Ele pode ter pelos faciais, como sugerem imagens anteriores dele. Ele nasceu em 17 de dezembro de 1994 e, se for visto, testemunhas são orientadas a entrar em contato com o detetive de pessoas desaparecidas de Walton, Dan McDougall, pelo número 781-314-3550, número 3. Em abril de 2026, Martin Logan, de 40 anos, estava no processo de mudança de casa. Ele comprou um novo apartamento para manter a família e ainda precisava assinar o contrato de aluguel. Por volta das 8h do dia 18 de abril, o pai de 2 filhos deixou sua antiga casa para buscar caixas e trazer seus pertences para a mudança. Enquanto estava fora, ele ligou para casa e disse que estava dando carona para pessoas de uma clínica no centro, tentando ganhar dinheiro extra. Ele ligou para casa mais tarde e disse que alguém a quem deu carona não quis pagar e que iria cobrar o dinheiro. Ele insistiu em pegar as caixas e voltar para casa. Martin não voltou para casa à noite. No dia seguinte, por volta das 13 horas, ele ligou para a família dizendo que voltaria à noite, mas não apareceu novamente. Ele não foi visto ou ouvido desde então. Martin tinha entrevista com a Goodwill em 21 de abril, mas não apareceu. Ele não se reuniu com o agente para assinar o contrato de aluguel. Ele não contatou seus entes queridos desde então, algo que sua família considera totalmente fora do feitio dele. Era conhecido por falar com eles todo dia e nunca deixaria seus 2 filhos para trás. Após o desaparecimento ser comunicado, informações suspeitas levaram à investigação imediata das autoridades.
Eles notaram que desde o sumiço não houve movimentação na conta de Martin e o telefone dele parou de funcionar repentinamente. No dia em que desapareceu, o homem desaparecido estava dirigindo um Mercury Grand Marquis azul claro de 1990 com a placa SXM 9913. Esse veículo foi encontrado em posse de um operador de prensa que afirmou que ele foi vendido para ele. A polícia agora está tentando determinar por onde o veículo circulou entre os dias 19 e 24 de abril. Uma das caronas que Martin deu no dia 18 era conhecida da família e iam para o meio oeste. No dia 19, ele sumiu de repente ao voltar da viagem. O passageiro não identificado está preso desde então por outras acusações. A esposa do desaparecido afirmou que o detido já teve histórico violento com a família Logan. De acordo com a esposa, Genoveva, o homem em questão já invadiu a casa deles, armado com uma arma letal que ele disparou contra Genoveva e seus filhos. Esse foi o evento que motivou a mudança. A polícia acredita que outras pessoas possam ter informações sobre o que aconteceu nos momentos que antecederam o desaparecimento. O homem não é considerado pessoa de interesse e não se sabe se outros passageiros foram identificados pela polícia. Martin Logan é um homem afro-americano com cabelo grisalho e olhos castanhos. Ele tem 1,93 m de altura e pesa entre 91 e 111 quilos. Ele costuma usar óculos de armação preta e tem 3 cicatrizes longas nas costas. Na época em que desapareceu, Martin tinha uma barba curta e bigode. Ele costumava usar o cabelo com tranças. Ele tem várias tatuagens, incluindo os nomes Sebastian, Sully e Genevieve no peito. E também tem várias tatuagens não especificadas nos braços e no rosto. Informações sobre o paradeiro ou as circunstâncias relacionadas a este caso podem ser direcionadas ao Departamento de Polícia de Richmond pelo telefone 804-646-5100. O número do caso na agência está listado como 200 e 2600 e 424 0263, número 2. Alma Fowler, de 75 anos, é residente de Camden, Tennessee. Ela mora no Harrington Place, uma residência assistida que ela chama de lar há 8 anos. A família diz que ela não é verbal, mas às vezes responde sim ou não. Ela fala com um forte sotaque filipino, o que pode dificultar a compreensão. Alma tem problemas de audição e se recusa a usar aparelhos auditivos, além de sofrer de uma condição médica que exige tratamentos respiratórios. Na noite de 11 de fevereiro de 2026, o departamento do xerife do condado de Benton recebeu uma ligação do Harrington Place. Funcionários relataram o desaparecimento de Alma Fowler, que sumiu do quarto e não foi encontrada. O departamento recebe ligações de instituições como essa pelo menos 4 vezes ao ano. Geralmente, residentes desaparecidos são achados em segurança nas dependências ou nos arredores da instituição. No caso de Alma, nenhum vestígio foi encontrado. Ela foi vista pela última vez por volta das 11h30 daquele dia. Ela almoçou no refeitório e voltou para o quarto. À tarde, durante as verificações dos quartos, um funcionário notou sua ausência. No início, acharam que ela estava no banheiro privativo, mas não confirmaram batendo na porta. Às 17h30, a equipe avisou o departamento ao descobrir que Alma não estava em seu quarto. A essa altura já estava escuro e frio. A polícia foi ao local e buscou por 1 hora, mas sem sucesso. Policiais acionaram outras agências ao notar que o caso era diferente dos anteriores. Equipes de busca, cães farejadores, drones e helicópteros vasculharam 550 acres, mas nenhuma pista foi encontrada. O Lago Blackburn, próximo dali, também foi vasculhado. Não havia pegadas na lama perto da instituição e as câmeras térmicas só registraram animais selvagens. Os investigadores acharam a bolsa, roupas e todos os medicamentos de Alma no quarto. Não havia indicação de que ela pretendia ir a algum lugar e ela não levou nada com ela. Se ela ficar sem a medicação por um longo período de tempo, pode sofrer alucinações extremas.
O local possui câmeras internas e externas, e cada quarto tem um sistema de alerta que avisa a recepção quando os residentes saem de seus quartos. Nenhuma dessas medidas de segurança funcionava no momento do desaparecimento. A equipe sugeriu desligar o sistema, pois os moradores estavam paranoicos. A busca por Alma se expandiu para Kentucky, mas esforços limitados ainda se concentram em Harrington Place e arredores. Nenhuma informação extra sobre o desaparecimento foi divulgada pela sensibilidade da investigação. Alma Fowler foi descrita como tendo 1,47 metros de altura e pesando 50 quilos. Ela tem ascendência filipina e foi vista pela última vez com jaqueta verde acolchoada, jeans bege, botas de neve e faixa de cabelo brancas. Informações sobre o paradeiro dela podem ser direcionadas ao departamento do xerife do condado de Benton pelo telefone 73158446332, número 1. Embora Taiwan não tenha operado uma grande quantidade dos caças multifunção F-16, Fighting Falcon tornou-se o primeiro país a colocar F-16S prontos para combate em serviço. Foi esse tipo de jato que estava sendo pilotado pelo capitão Sin Po-i da Força Aérea de Taiwan durante uma missão de treinamento noturna no início de janeiro de 2026. Sim, e o caça monolugar, com o número de cauda 6.700, decolaram da base aérea de Hualien no dia 6 de janeiro, às 18h17. A aeronave estava seguindo em direção sul durante a rotina de treinamento com um grupo de outros F-16. Ao entrar em uma camada de nuvens sobre a região nordeste de Taiwan, Sin se desviou do grupo. Os outros caças partiram para suas missões. Nesse momento, o capitão avisou o controle de solo sobre a perda de altitude da aeronave. Às 19h28, ele voltou a contatar a sala de controle e disse que se preparava para ejetar do F-16. Pouco depois, o sinal do jato sumiu do radar enquanto sobrevoava a costa de Feng Bin. No momento em que ele se comunicou com o controle em terra, Sin estava voando a uma altitude de 2.600 pés. 8 segundos depois, pouco antes do sinal ser perdido, os registros indicam que o jato havia caído para 1.700 pés. A Força Aérea iniciou rapidamente buscas e resgates e criou um centro de resposta a emergências. O esforço incluiu 3 navios e 6 barcos. Navios cargueiros e barcos de pesca próximos também foram acionados para ajudar nas buscas. Há suspeita de falha no computador principal do jato, mas a investigação sobre a causa e a busca por Sin e pelo F-16 continuam. Equipes de resgate captaram sinais breves e intermitentes da caixa preta do jato. Mais de 2 meses após o desaparecimento de Sin e de sua aeronave, os militares envolvidos na busca localizaram o gravador de dados de voo e foi dito que ele foi encontrado em águas próximas a Taiwan. Mas o local exato da descoberta da caixa preta não foi divulgado. O dispositivo foi levado para a Terra e enviado para decodificação para descobrir a causa do súbito desaparecimento do jato. A Força Aérea não pôde confirmar se Sin se ejetou com sucesso antes da perda do sinal. Os militares também informaram que não houve sinal de baliza de emergência. Após essa aprovação, a Força Aérea de Taiwan suspendeu as missões de treinamento da frota de F-16 e ordenou inspeções e manutenções. A frota foi autorizada a seguir com as missões sem problemas encontrados. O capitão Sin Po-i se formou em 2019 na Academia da Força Aérea e acumulou mais de 611 horas de voo. O jato que ele pilotava na época já havia acumulado quase 3.900 horas de voo. Os F-16 de Taiwan não têm sistemas automáticos de prevenção de colisão, diferentemente dos fabricados nos Estados Unidos. Diversos incidentes com caças taiwaneses foram atribuídos à ausência desses sistemas. Quem tiver informações sobre o caso pode informar a Embaixada de Taiwan mais próxima ou a Guarda Costeira local, que repassará aos responsáveis pela busca. Obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir.
Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos vídeos. Eu sou o Top 5 Unknowns e nos vemos no próximo vídeo.